aula de heresiologia, catolicismo romano, né? Os meus amigos católicos, minhas irmãs católicas, né? A partir de agora não vão querer mais ser meus amigos, ou vão ser mais meus amigos, né? Confissão auricular, quer dizer, sabe aquela casinha quando você entra na igreja católica? Ali é o confessionário. E o confessionário ele foi estabelecido com uma finalidade muito piedosa, porque todo mundo peca, e é cada pecadão que tem que ser muito santo para ouvir a confissão dos pecados. E se você não confessar os pecados, aí você não é perdoado. E quem pode perdoar os seus pecados? O sacerdote católico. Você não é seu próprio sacerdote. Você tem que ter alguém que te absolva dos seus pecados. E quem é que está autorizado a te absolver dos seus pecados? O sacerdote católico, que foi chamado por Deus para isso, vocacionado, preparado pelo magistério para isso, ficou no seminário, recebeu lá a ordenação sacerdotal. Ele está preparado, ele tem lá 4 anos de psicologia, ele tem filosofia e ele tem teologia. Então o que faz o sacristão? Entra no confessionário e lá você faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Padre, eu pequei. E ali você conta a sua vida. Você fala com o sacristão, que fica com a telinha eticamente fechada, ou então com a cortina, só ouvindo a sua voz. Mas se você for na igreja católica da cidadezinha de Tambaracá, lá no interior do Paraná, onde eu vou, é uma cidadezinha que tem 6.000 pessoas. 6.000 pessoas. E eu sou padre da cidade. E eu, sendo padre da cidade, eu recebendo todos os meus católicos ali para se confessarem comigo, sei de tudo o que acontece com todo mundo. Mas sei de tudo sobre todo mundo. E não preciso ver a sua fisionomia. Por quê? Porque você confia em mim. Acaba de sair da sacristia, ou acaba de sair do confessionário. Aí você vem conversar comigo, eu reconheço a sua voz. Reconheço. Sei quem você é, o que você gosta, o que você fez, quem você matou, quem você estuprou, quem você traiu, de quem você roubou. Sei de tudo, sobre todo mundo. Pega esse fenômeno aí e vai para o catolicismo romano medieval, dos vilarejos onde tem 1.000, 1.500 pessoas. E agora, a Igreja Católica, por meio do confessionário, invadiu a privacidade das pessoas e o sacristão conhecia tudo sobre todo mundo. E na devida hora, no devido lugar, utilizava-se do conhecimento que ele tinha para poder ter um benefício para a Igreja Católica. A princípio, o benefício é em forma de penitência. É em forma de penitência. Mas aí você fala, mas que tipo de penitência? Ave Maria, Pai Nosso, velas, novenas, doações. E isso daí, os segredos das intimidades das pessoas, vai parar diretamente na mão dos donos do poder, por meio do confessionário. Mesmo que tenha uma moralização desse negócio, já não seja tanto quanto é assim. Naquelas cidades onde o catolicismo é forte, é assim sim. E se você quiser ser perdoado dos seus pecados, não pode mentir para o padre. Mentir para o padre é pecado. Você vai confessar pecado e falar outro pecado? Agora você imagina que vergonha a mulher lá confessando o adultério dela para o padre. Aí vem a outra mulher e confessa o adultério para o padre, com o mesmo cara. E vem a outra mulher e confessa o adultério para o padre com o mesmo cara. Aí vem o cara e confessa o adultério com 3 mulheres. E o padre, né, celibatário, ouvindo a sacanagem do povo, não pode fazer nada para poder desaguar a sangria dele. Não pode fazer nada. Quer dizer que ele é um santo homem de Deus. Tem que ouvir as barbaridades, ministrar as penitências e não pode pecar, porque o padre peca. Não, o padre não peca, o padre peca. Então, quando chegou a reforma protestante, acabou o confessionário. Não tem confessionário. Por quê? Porque os protestantes entenderam que aquilo dali era uma máquina de fazer dinheiro para a Igreja Católica. Porque por meio das penitências se levantavam os cofres da igreja. Tem que pagar as moedas pelo seu pecado. Tem que pagar, tem que dar as doações, tem que trazer as doações aqui para a paróquia. Agora eu sei dos pecados de todos vocês que confiaram em mim, na minha paróquia, eu sei. Olho para cada um de vocês, vocês me contaram
os seus pecados, mas eu vou preparar o meu sermão em cima dos seus pecados, fica tranquilo. Eu quero ver se o meu cofre vai encher ou não. Chegou a hora das ofertas, vocês vão trazer a oferta no ofertório, e tem que trazer. Que negócio é esse de pecar, receber a penitência e não pagar a penitência? Vai ficar 2 vezes mais pecador. Os protestantes acabaram com esse negócio aqui e disseram o seguinte: sabe para quem você tem que levar os seus pecados? Os mais vergonhosos? Para Cristo somente. Todos. Absolutamente todos, totalmente todos. Os protestantes acabaram com o confessionário. E eles trabalharam a teologia para criar uma consciência no crente de que o crente é o seu próprio sacerdote. Chama-se sacerdócio universal. Cada crente é responsável pela sua própria salvação. Não precisa de confissão auricular para ninguém, nem de absolvição do seu ninguém, mas precisa de confessar a Cristo somente. Isso é um nível de consciência que está aqui em cima, no topo. Até hoje a igreja evangélica tem problemas com isso, porque ela quer ainda manter esse negócio chamado confessionário. Tem que confessar para o pastor da igreja. Bom, se eu for confessar os meus pecados para o pastor da igreja, eu vou ter que marcar aqui um mês inteiro. Por quê? Você tem que confessar todos os pecados, todos. Já que você tem um sacerdote responsável pela tua salvação, e se você não confessar para ele o seu pecado, ou se você confessar só os pecadões e guardar os pecadinhos, Deus te perdoa dos pecadões, mas não te perdoa dos pecadinhos. Aí eu pergunto: que homem que tem psicologia e tempo suficiente para ouvir a confissão de todos os crentes da igreja? Tem que ministrar o evangelho, tem que pegar a palavra de Deus e limpar a consciência das pessoas com a palavra e ensinar as pessoas a confessarem os seus pecados a Cristo somente e se livrar dos seus pecados pela fé somente, como diz a doutrina cristã, desde o primeiro evangelho até o último livro da Bíblia. Ou você se livra dos seus pecados em Cristo, ou fica com eles até o último dia. Doutrina dos evangelhos. Mais uma heresia? Hoje tá bom, tá recheado, né? Porque é mais ou menos o seguinte: já que eu coloquei uma heresia aqui, outra heresia ali, por que não uma terceira? Por que não uma quarta? Já que eu chutei o pau da barraca e falei que Maria, ela é a mãe de Deus e que sem ela não tem salvação para os pecadores, o que vem depois disso? Não tem mais limite. A partir do momento em que um sistema religioso aceita uma heresia, isso aí é portas abertas para todas as outras. Fica difícil você combater uma heresia se você defende a outra e você não admite que é heresia. É o que aconteceu com o catolicismo. Ele foi endossando e endossando cada vez mais. Como, por exemplo, o dogma da transubstanciação. Já tem a heresia do batismo. Batismo salva. Agora vem a heresia da ceia, que é transubstanciação. Transubstanciação, o sacerdote pega o pão e o vinho. Aí alguém pega o sininho e balança. O sininho. Por que está balançando o sininho? Porque eles vão apresentar agora o corpo e o sangue do Cristo. O que é o corpo e o sangue do Cristo? O que é o pão e o que é o vinho? É carne e sangue. Tem o sacerdote, tem os emblemas, só falta a palavra mágica. Não é assim que nasce um sacramento? Qual que é a palavra mágica? É na hora que o sacerdote dá graças a Deus pelo pão e pelo vinho, que não é pão. Eles transformaram numa bolachinha de hóstia, né? Uma bolachinha de trigo, tá? Então o trigo é hóstia. Consagra a hóstia, consagra o cálice, e nesse momento acontece a feitiçaria, a mágica do pó de pirlim-pim-pim. Nesse momento os céus prestam atenção na palavra do padre, e o pão é carne e o vinho é sangue. Não é pão, não é vinho, é carne e sangue. Transubstanciação. Transformação da substância do pão em substância da carne de Cristo. Você vai comer a carne e vai beber o sangue, mas você não vai beber o sangue. Não. Você não vai beber o sangue porque você tem que estar em unidade com o Papa.
E para celebrar a unidade é o seguinte: o padre pega o cálice sozinho, dá graças, e o padre bebe o vinho e você come o pão. É a unidade da igreja. Porque quando você está comendo pão, o padre está comendo pão. Quando ele está bebendo vinho, você está bebendo vinho. Isso aí é a unidade da igreja. Você está em unidade com o seu padre. E não queira beber vinho não, porque você não é sacerdote. Você faz parte do laicato, porque eles fazem uma divisão entre o clero e o laicato. Clero, sacerdotes; laicato, os fiéis. Tem uma divisão lá. Você precisa manter a sua unidade com o padre, e nada de ficar contestando o padre, porque é pecado, tá? O negócio de ficar contestando o padre tem a autoridade de Deus. Você pode contestar o padre, ele está falando inspirado por Deus. Eu vejo essas heresias também na minha igreja, que não é católica, né? Está falando lá pelo Espírito Santo, cada bobeira, mas é pelo Espírito Santo. E eu tenho que pegar o meu cérebro, com mais de 200 milhões de neurônios, meu alto senso crítico, tenho que embolar tudo, colocar no bolso e ficar que nem um besta, ouvindo o cara falar bobeira, porque está falando pelo Espírito Santo. Eu vou levar na esportiva, entendeu? Vou levar na esportiva. Eu sei que ele não está falando pelo Espírito Santo, que ele está induzindo o povo a pretensa autoridade espiritual dele, que de autoridade só tem mesmo só o linguajar, não é de Deus. Tem que ter certeza pelas Escrituras, mas não pode contestar o Papa, o padre, tá? É o santo homem de Deus. Outra heresia boa. A heresia tem que ser boa, não pode ser heresia ruim. A heresia das duas espadas. Eles pegam aquele texto, que é o texto do... Só um minutinho, irmão. Gentileza. Ele pega aquele texto que Jesus fala: se vocês tiverem aí as suas capas, vai lá e vende e compra uma espada. Aí os apóstolos chegam e falam: Senhor, aqui estão duas espadas. Aí Jesus fala: basta. Eles pegam esse texto e falam: as duas espadas representam a autoridade da igreja, a autoridade civil e a autoridade espiritual. A Igreja Católica ela é fanática pelo poder político do mundo. Igreja Católica e política, sinônimo, igual. Tanto que elas falam de uma doutrina chamada Césaropapismo. Césaropapismo é o Papa com a autoridade de César. Césaropapismo. E ele é o Papa, pai dos pais. Falou em autoridade, poder, domínio, governo, riqueza. Catolicismo abraça tudo isso aí. Abraça. Estão nas estruturas de poder. Aí você fala: mas é isso que significam as duas espadas? Jesus quis realmente que a igreja seja um poder terreno? Que a igreja seja um poder político? Aí vem o movimento evangélico pietista e diz: não, o evangelho de Cristo não é para poder conquistar nenhuma cadeira nesse mundo. O evangelho de Cristo é para poder vencer as potestades e os principados da terra. A nossa função é profética, não é política. A igreja não é uma instituição política, ela é apolítica. Tem a bancada evangélica lá em Brasília, que não sei o que, piriri, pororó, e todo um sofisma em volta do negócio da bancada evangélica. E por causa da bancada evangélica, um monte de leis deixaram de passar, de ser aprovada. Qual conversa? Não é verdade. Não é verdade. Tá? A igreja evangélica é igreja. E a igreja evangélica não tem um partido evangélico. Aqui no nosso país, nós não temos um partido evangélico. Você tem o evangélico, o irmão, a irmã, que é envolvido com política, que abriu mão da sua vida ministerial para ser um político. É um político, ele é um político. Ele é um político, mas ele não é um político da igreja, porque a igreja não tem político. Ele é político da cidade, do estado, do país. Mas ele não é político da igreja. A igreja não é instituição política. Nós não somos. Agora tem uma miscelânea aí, uma mistura, tá bem? Muito grande, uma confusão muito grande. A gente vota na pessoa por causa que ela é irmão, por causa que ela é irmã. A gente vota, mas aí eu estou votando no cidadão que virou candidato e que vai ser lá eleito.
Eu tenho essa consciência comigo. Eu sei muito bem. Quando eu cobrar a pessoa que eu votei nela, eu não vou cobrar a irmã. Não vou. Eu não cobro o irmão, eu não cobro a irmã. Eu cobro o vereador que eu votei nele. A vereadora que eu votei nela. Que veio no meu ambiente de culto e me saudou com a paz do Senhor e ganhou o meu voto. Mas eu votei na candidata, não na irmã e nem no irmão. E falta essa falta de conscientização para nós aqui. Também a gente não pode abrir mão simplesmente e entregar para a turma do oba-oba, porque é mais fácil você cobrar quem você conhece do que quem você não conhece. Bem mais fácil. Essa é a nossa ética. Agora, dizer que a igreja precisa de partido político porque senão ela vai ser perseguida e as portas vão fechar no Brasil, não é verdade. Não é verdade. Se for, ela vai ser perseguida com político, crente ou sem político, tá? Mesmo jeito, não muda nada. Bom, chegamos aqui ao ponto de hoje, tá bom? O catolicismo fala de uma espiritualidade esotérica, mas eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, permitindo Deus.